Então, um prazer enorme estar aqui com vocês, ver alguns rostos conhecidos que a gente só conhecia virtualmente. Lá no computador, muitos de vocês eu estou reconhecendo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Laia, né? Mas no computador a gente fica lá sentadinho atrás de uma tela, não vê muito as pessoas, é meio esquisito para quem está falando às vezes, sabe? E eu coloco lá meus slides e a gente faz o nosso estudo. Mas eu pensei, eu vou fazer diferente hoje. Vou fazer sem slide. Para mim é um desafio, mas eu gosto de estar aqui assim com vocês, de pé, vamos ver se funciona. Mas eu fiz assim como os antigos alexandrinos e galileus faziam, eu anotei. Tá? Usei o papel. Bom, eu quero apresentar para vocês algo diferente. Eu nunca fiz isso antes. Eu vou tentar contar um ensinamento gnóstico para vocês, a partir do título que eu dei aqui, né? Qual é o título? Sofia, o despertar da sabedoria como uma experiência da gnosis. Muitos de vocês já... Vou até pedir, alguém me alcança ali o livrinho de capa azul? Quem puder, o Bruno lá. Bom, muitos de vocês eu sei que já leram o livro que eu e o Alberto escrevemos juntos. E eu não vou recontar aqueles mitos todos pela enésima vez. Eu sei que vocês ficam muito loucos lá quando me assistem, com aquele monte de nome esquisito que ninguém nunca viu. Mas aqui tem um texto muito importante da tradição gnóstica. Eu vou contar para vocês o mito que está aqui no Apócrifo de João, mas de uma forma que eu não vou usar nomes de seres, deuses, formas mágicas, criaturas com corpos de serpentes e caras de leão, ou cabeças de hiena, ou 7 cabeças de dragão. Vou tentar evitar os deuses, porque eu quero que vocês percebam que o ensinamento gnóstico, ele é prático. Então eu prometo para vocês que tudo que eu falar hoje, pode até parecer que eu estou falando de budismo, pode parecer que eu estou falando de yoga, mas eu só vou usar palavras, termos e ensinamentos que aparecem no texto gnóstico. Não sei se eu vou conseguir contar sem usar os mitos, mas vai ser um esforço conjunto aqui, eu peço que vocês tenham paciência. Na tradição oriental, como a gente estava vendo com o Luiz Paulino e o Alberto, e a gente sabe pela yoga e as tradições indianas no geral, elas são muito práticas. Então vai falar do sofrimento do mundo, como a gente vive no mundo, como a nossa mente funciona, como nossa cognição aprende o mundo. E isso leva a um caminho até o estado do Nirvana. As tradições ocidentais, apesar de ser Oriente Médio, né? Eu estou puxando para o Ocidente porque veio aqui para a Europa e chegou no Brasil. Elas partem do oposto. Então quando a gente aprende o beabá do budismo, a gente fala... Buda não se ocupou com as metafísicas dos Vedas, da criação. Mentira, tem ensinamentos budistas extremamente cosmológicos e profundos para esse lado. Mas o ensinamento base do Buda é partir do ser humano, do sofrimento humano, da experiência humana. No Oriente Médio é o contrário. Então a gente parte daquelas grandes perguntas, da onde vim, para onde vou, por que estou aqui. E às vezes a gente não vai ter a resposta de por que tudo é assim. O Alberto até falou, por que é desse jeito eu não sei, mas parece que é. E a gente está aqui, então não tem o que fazer, né? Tem que viver essa experiência. Então as tradições do Oriente, a gente vai ter lá. O zoroastrismo vai falar de Ahura Mazda, Ahriman, os deuses. Aí o Egito tem Num, Atum, Ísis, Osíris. Aí todos os deuses também, né? O Duat, que é o mundo do pós-morte, tem aquelas coisas. Tem a mitologia grega. Aí os deuses do Olimpo, que agora a maioria dos ocidentais conhece mitologia grega. Não conhece muito do Yggdrasil, Odin, essas coisas é outra coisa. Mas também serve de exemplo. Parte sempre do macro, parte da origem, do que seria o Deus, ou os deuses, ou os poderes celestiais, e como isso veio a se tornar o ser humano, e como a gente se relaciona com toda essa cosmogênese, né? Quem lê a doutrina secreta, né? Cosmogênese e antropogênese. Na tradição judaica não é diferente. Bereshit bar Elohim, né? O princípio, Deus gerou os céus e a terra, né? Ou o Evangelho de João, em Harke em Logos em Proston Theon, né? O princípio era o Logos e o Logos estava com Theos.
partimos do macro. Os gnósticos fazem o mesmo, por isso eles usam muito os mitos. Mas o objetivo do mito não é a gente pensar o mito como uma mentira. Isso é mito, né? Isso é besteira, é mito, é crendice, né? Quando a gente estuda filosofia na faculdade, tinha a época do mito, que eles acreditavam nessas fábulas, né? E aí veio a época da razão, logos. Mentira, também não é assim. Quem até leu o livro do Mistério da Ética vê como os pré-socráticos têm profunda relação com esses mitos no aspecto simbólico, espiritual e macro também. Então, o mito, ele é usado por Jesus. O mito é usado pelos gnósticos. O que Jesus ensinou não é necessariamente o que a gente aprendeu que foi o que ele ensinou. Porque o que chegou até nós é fruto de 4 séculos de edições, cortes e reduções e transformações. O que a gente tem como Novo Testamento veio no século IV, o cânone. Mas o que Jesus ensinou talvez seja diferente. Tem coisas de Jesus no cânone. Tem parábolas muito lindas no Novo Testamento. Mas talvez tenham algo mais. Então eu quero convidar vocês a repensar o que seria, da nossa perspectiva, do que é o cristianismo, ou o que é que o Mestre Jesus ensinou, se a gente considerar o século I AC, I DC, quando havia outros textos circulando, outros cristianismos e outros grupos dessa escola interna de Jesus. No Novo Testamento, Jesus fala no Evangelho de Mateus, e todo mundo já conhece essa passagem de cor, que os discípulos perguntam: por que você fala em parábolas? Fica falando aí da semente da mostarda, do bom pastor, que papo é esse, Jesus? Né? Por quê? E ele responde: ao povo eu falo em parábolas, para que ouvindo não entendam e vendo não percebam. Porque às vezes a gente não está no ponto de entender num nível mais profundo, mas a parábola e o mito fala com o nosso inconsciente, através dos símbolos, explica algo para a nossa alma, para a alma ir fermentando e quem sabe chegar no ponto de poder acessar os mistérios. Porque Jesus continua: mas a vós, meus discípulos, eu ensinarei os mistérios do reino dos céus. Na mitologia acontece a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que os antigos eram cheios de crendices, né, atrasados. A gente se acha civilização ocidental muito evoluída, né? Vocês não, porque vocês estão diferenciados. Mas no geral a gente acha, né? E aí acredita que eles acreditavam nesses deuses. Como que pode acreditar em Afrodite, acreditar em Zeus, fazer pedido para Marte, o deus da guerra, quando vai guerrear com alguém? Mas os antigos, de fato, no modo superficial, popular, da religião, isso acontece, acreditavam nos deuses e faziam orações para o cupido conquistar a pessoa amada. E quando estavam tocados por uma ideia, falavam que Atena inspirou eles. Mas quando a gente vai aprofundando, a gente chega no nível das escolas de mistério. E aí nas escolas de mistério, esses mistérios dos deuses são explicados. E a gente começa a perceber que esses deuses existem como forças, como potências externas. Ninguém vai dizer que a inveja não existe. Ninguém vai dizer que o amor não existe. Mas não é um Deus lá fora, uma pessoa que é a incorporação do amor e você fala com ele e ele fala com você. Mas é, como diria até o Jung, um arquétipo universal. Uma força a qual você se conecta ou não. A nível espiritual, esses deuses vão ser explicados como grandes mistérios. E como as potências deles, essas forças e essa energia que eles representam, são parte de quem nós somos. Então eu passo a invocar a sabedoria que habita em mim, a força e a coragem que eu sou capaz de manifestar, e o amor que eu expresso ao mundo, porque eu também sou Afrodite, e eu também tenho Eros. Então, a nível gnóstico, é isso que a gente vai encontrar em Jesus. Eles vão falar de mitos, de Sofia e arcontes, e um demiurgo mau, e céus, e um monte de coisa. E são realidades espirituais, mas também são realidades dentro de nós.
Então me preocupa um pouco, às vezes, quando eu vejo que a gente acaba transformando no nosso mundo, na nossa sociedade, o gnosticismo numa nova mitologia. E a gente começa a atribuir a terceiros ou a forças fora de nós a função de nos salvar de alguma coisa. Ou a gente coloca a culpa dos nossos defeitos e dos nossos vícios e dos nossos problemas em demônios e poderes fora de nós. Ai, os arcontes estão me influenciando. Mas os arcontes são vocês. Mas a sabedoria também é vocês. Sofia é a mãe de todos os seres, mas Sofia também é a nossa alma. Sofia caiu. Quem caiu? Nós caímos. E é isso que os gnósticos vão ensinar. A gente encontra também no Evangelho de Tomé. Eu falei do Evangelho de Mateus. Eu ensino os discípulos os mistérios. No Evangelho de Tomé, Jesus vai falar que as coisas ocultas lhe serão reveladas. Esse Jesus me interessa muito conhecer. O Evangelho de Filipe, que é dessa grande descoberta que o Alberto contou que aconteceu no Egito, e muitos de vocês já sabem, né? Em 1945, o Evangelho de Tomé e o de Filipe estão nessa descoberta do Egito, desses outros textos que foram afastados de nós por poderes temporais. O Evangelho de Filipe vai falar que a verdade, ela não vem nua ao mundo, mas ela vem envolta em símbolos. E por isso a gente precisa do símbolo, da metáfora, da analogia, da parábola, do mito. O Evangelho de Filipe também tem uma outra linda passagem que fala que os nomes que usamos para designar as coisas do mundo, eles são enganosos, porque eles nos desviam do real para o transitório. É um Jesus diferente, né? Jesus também vai falar no Evangelho de Tomé que aquele que conhece a si mesmo conhece as profundezas do todo. Ou seja, o ensinamento dele, o ensinamento gnóstico, é para a gente encontrar em nós mesmos essa verdade que desvela a totalidade de Deus, da realidade ou do absoluto. Vamos ver se eu consigo recontar o mito gnóstico, então, para vocês, mas de uma forma prática, tentando traduzir o que está no texto. Eu não estou tirando nada daqui que não esteja no texto, nesse aqui que vocês podem ter lido já, o Apócrifo de João. Mas eu vou reduzir o nome dos deuses, para a gente parar de achar que é algo lá fora, e entender que é sobre nós, entender a nossa origem e entender como a gente retorna, porque o texto gnóstico vai explicar a criação das coisas, a engrenagem que move o universo e que forma o ser humano e que nos faz ser o que nós somos. Então vamos começar. Começa como todo grande mito, ou como toda grande tradição espiritual. Vamos falar sobre o Um. O Um. Pode ser o tal, o grande tal que não pode ser dito, porque o tal que pode ser dito não é o tal, porque eu disse. E aí já saiu de ser um, é eu falando sobre alguma coisa. Pode ser Alá, aquele Deus que não pode ser nomeado ou representado em imagens. Mas para os gnósticos é o Um, ou a mônada pitagórica. E o texto do Apócrifo de João usa em grego a palavra mônada. O Um não é Deus, ele é mais que Deus. Ele não é um ser, ele não é algo que você dá um nome, uma forma, que você pode medir, que você pode dar um limite, que você pode dizer é isso e não é aquilo. Ele é mais do que tudo que a nossa mente possa ser capaz de elaborar. E o Um, ele é incorruptível, ou seja, é pura luz. Olho algum é capaz de contemplar esse Um, e ele é em si mesmo, é o que é. Não dá muito para descrever, né? Complicado. Ele é espírito, mas aqui eu também já estou tentando denominar, né? Ele é imperecível e repousa no silêncio. É eterno e existe eternamente.
é abençoado, é inominável, é incorruptível, é pura bem-aventurança. Quem lembra de Jesus? Bem-aventurados os humildes em espírito. É a pura bem-aventurança. Ele é graça, graça que dá graça, absoluta e completa luz. E aí o texto diz: nós não conheceríamos sobre o um se não fosse por aquele que veio do Pai e contou em segredo essas coisas. Reforçando que Jesus ensinou sim essas coisas, mas em segredo, para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. O um é gnosis. É gnosis antes da gnosis. É gnosis doadora de gnosis. A sabedoria que encontra a gnosis contempla o um. A nossa sabedoria, quando a gente encontra a gnosis, nós somos capazes de contemplar o um. Quem não quer isso? O um, então, é como uma fonte de água viva. E essa água viva se derrama. Lembram de Jesus na passagem com a mulher samaritana que está retirando água? E ele diz: eu te darei de uma água que você nunca mais terá sede, porque a minha água é uma água viva. A água viva está nos mitos gnósticos. É um ensinamento gnóstico. O um é a fonte da água viva e ele se derrama. Olha que imagem bonita. Ele é a fonte do Espírito. E ele está em repouso e em silêncio, certo? Mas então, ele se torna ativo. Ele se torna ativo com um pensamento divino. Ele pensa a si mesmo. Ele toma consciência. Mas ele não é um ser. Não é um ente. Então, aquilo que estava no repouso do silêncio aparece como o primeiro poder. Aparece como a imagem do um. Porque ele passa a ter uma imagem para que a gente possa conhecê-lo. Enquanto ele é um, a gente só é capaz de se unir a ele. E esse é o ápice da mais profunda e mais elevada experiência espiritual. Mas ele aparece como uma imagem e como um primeiro poder. Isso é a glória da revelação. Na sua luz, a glória, o primeiro poder, surge e ela olha para o um e agradece a sua existência. E assim começa o movimento dos mitos gnósticos, como um derramamento dessa água viva. Essa glória, esse primeiro poder, esse pensamento divino, é pura sabedoria divina. E ela é a mãe e pai do todo. Ela não é nem mãe, nem pai. Ela é a mãe e pai. Ela é as duas polaridades unidas em uma unidade. É filosófico, também é mistérico, também é espiritual. É importante a gente tentar não entender isso racionalmente, mas usar essas palavras para levar a nossa alma a esses estados contemplativos. A mãe e pai do todo, esse primeiro poder, imagem do um, o espírito invisível, ela também dá origem a virtudes. Então eu falei que eu não vou falar de deuses, mas eu vou falar de virtudes e vícios, porque a gnosis é prática. A imagem do espírito invisível, então, recebe 5 atributos. A gente está aqui nessa sala, que tem os 4 elementos, e tem um no meio. Os gnósticos trabalham com essa imagem. A base do 4 com um no meio. Alguém pensou numa pirâmide? Bom, o primeiro atributo é a gnosis primordial. A gnosis que transforma, a gnosis viva. O segundo atributo é a imperecibilidade. Lembre que aqui é a tradução do grego para o copto, e Jesus pode ter falado em aramaico, então a gente está tentando entender, não se prendam à palavra. O terceiro atributo é a vida eterna. O quarto é a verdade que nos libertará, porque ela pertence ao todo. E o quinto é a pronoia, o pensamento emanado do Pai, o pensamento divino, a mente divina, essa ideia de uma consciência. Essas águas, então, contendo essas virtudes, a gnosis, a imperecibilidade, a vida eterna, a presciência ou a providência e a verdade, formam os 5
eons do Pai. Isso é uma linguagem gnóstica. E aí é como se fosse esse chafariz. Do 1, vamos para uma segunda etapa. Essa segunda etapa contém 5 virtudes. E essas 5 virtudes, dessas águas luminosas, se derramam. Quando essas águas luminosas, contendo essas virtudes, se derramam, surge o quê? Surge a centelha de luz. Porque antes era um grande oceano de luz. Mas surge então a centelha, aquele que é o terceiro movimento, e ele move-se para frente. A luz veio à existência. E essa luz é pura bondade. E bondade, em grego, é Christos. E a bondade unge a luz, que é Christos. Então aqui nós não estamos falando de Jesus. Estamos falando de cosmogênese, de metafísica. Mas vamos falar de centelha. Podem pensar que é Cristo, está autorizado. Mas centelha, a luz. A luz, então, surge, terceiro movimento, olha para o 1 e agradece a sua existência. O que isso quer dizer? É para a gente entender que nada disso é separado da unidade. Tudo isso ainda participa do mundo divino, dessa totalidade. A centelha divina, esse Christus cósmico, universal, pede ao Mãe Pai do Todo que lhe seja dado também virtudes, outras virtudes. E ele pede mente, que o Roberto já mencionou ontem. Em grego a gente tem no corpus hermético o nous, né, que escreve a mente divina. Então, a mente divina participa dessa centelha. Ela também pede que lhe seja dada vontade. A vontade é diferente do desejo. A vontade participa do logos. Por isso que a ação ética é a vontade do logos agindo no mundo. Então, a centelha divina possui mente divina e possui vontade. E ela também possui logos, que é esse logos como esse raio de luz que é capaz, então, de derramar-se mais e manifestar-se, não agora como uma água, mas como um raio de luz. A centelha de luz é chamado nos textos gnósticos de o divino autogerado, porque ele gerou-se a si mesmo. Ele é o regente de todas as coisas, o pai de todos os eons, o pai da totalidade dos eons, aquele que manifesta a divindade. E é mencionado, esse nome do Logos, ele é mencionado apenas aos que são dignos de conhecê-lo. Cristo, então, é a luz. E tem 3 qualificativos: mente divina, vida e vontade. Mas você não falou Logos? Falei. Mas não é o caminho, a verdade, a vida? Verdade participa aqui dessas virtudes que eu citei: Logos, vida, vontade e verdade. Esses são os 3 auxiliares do Cristo: vida, vontade e mente divina. 3 auxiliares. Vamos para a nossa segunda pirâmide. Agora vai surgir mais 5 poderes. Então, o Logos é o centro. Ele é o primeiro. E dele surgem 4 luzes, ou 4 luminares. Estamos falando de mundo divino. Quem são os 4 luminares? São deuses sentados em tronos? São anjos com asas e coroas? Não. São 4 virtudes. São a graça, a compreensão, novamente a tradução, não sei qual é o original, a percepção e a prudência. Sede sábios como as serpentes, mansos como as pombas e prudentes. Não tinha um prudente também? Agora eu confundi, mas tinha uma prudência numa passagem de Jesus. Caiu minhas coisas. E aí essas 4 luzes, estão conseguindo me acompanhar? Estamos falando de 5 poderes da centelha de luz, do Christus, a terceira camada de manifestação desse que tem 4 luzes e, portanto, são 5, porque ele é o chefe.
Tudo isso vai gerar, as 4 luzes vão gerar camadas de mundos divinos, que os gnósticos vão chamar de éons, ou eons, que significa eternidades, porque não pertence ao tempo. Aquilo que não pertence ao tempo não tem começo nem fim e não morre. Esses 12 éons são também qualidades que vai chegar em nós. Quais são as qualidades no texto? Graça, de novo, as qualidades se repetem, porque elas vão descendo. Verdade, forma. Como que forma pode ser uma qualidade? Aí quem leu Platão vai lembrar das formas perfeitas, daquilo que é harmônico. A 4ª qualidade, presciência, ou intuição, ou a capacidade de ter ciência prévia das coisas, ver as coisas como elas são. A 5ª qualidade é percepção. A 6ª, memória. A 7ª qualidade é compreensão. A 8ª, amor. A 9ª, ideia. Essa eu fiquei ideia, né? Bom, a 10ª qualidade, perfeição. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. A 11ª, paz. A minha paz eu vos dou. E a 12ª, sabedoria. Sabedoria, Sofia. A Sofia é a que cai no mundo, que gera a humanidade. É a alma do mundo. Ela é todos nós. Ela é sabedoria, mas ela cometeu um deslize. É o pecado original? Não, é parte da manifestação, é só um mito. A gente precisa entender como isso chega até nós. Todas essas qualidades, junto com Cristo, formam as 5 luzes do pleroma. Pleroma é uma palavra gnóstica que fala sobre esse todo, essa totalidade, essa unidade que toda ela volta-se para o um e existe por causa do um. Não é separada, não é dividida, é não dual. E todas as luzes, os 12 éons com as suas virtudes, as 4 luzes e o Cristo, o primeiro poder que emana do Pai, que é a imagem do um, todos se voltam para o um, olham para o alto ou para dentro e agradecem a sua existência, porque todos vieram desse Espírito. Mas a 12ª, última camada ali, ela teve uma ideia. Ela produziu um pensamento. Então ela estava lá na última camada, olhou para o um e falou: e se? E aí ela virou e olhou para o abismo. E quando ela olha para o abismo, ela fala: e se eu criar e ninguém ficar sabendo? Então ela produziu um pensamento por si mesma. O que quer dizer produzir um pensamento por si mesma? Quer dizer que não veio das águas da vida do um, que não foi em concordância com um. Desobediência? Não, faz parte do movimento. Ela teve um desejo de criar, um desejo genuíno de criar, porque ela estava admirada da criação do um. E quando ela fez isso, ela se separou. E quando ela se separa, ela gera um limite. Ela rompe com a unidade. Ela cria a dualidade. E da dualidade surge a desconexão com um. Então ela se desconectou. Ai, 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 Sofia se desconectou do um. O que a gente faz agora? O pensamento de Sofia, porque ela não era pouca coisa não, ela é a sabedoria. Aqui a gente não está falando de planeta Terra, mundo, humanidade, a gente ainda está lá no mundo divino da unidade. Mas a sabedoria, ela tem pensamento, ela tem desejo de criar, ela percebe a si mesma. E aí o pensamento dela não ficou ocioso. E quando o pensamento dela agiu, e veja o ensinamento, nosso pensamento é capaz
de criar e de agir. Mas o pensamento dela estava em desconexão com um, então surgiu algo imperfeito, pela primeira vez. As consequências do desejo dela, que somos nós, fez surgir a ignorância. Pela primeira vez temos aqui um defeito, um vício, uma paixão, ou um impedimento, uma barreira, um limite. Algo que desconecta a gente desse fluxo da vida divina. Essa ignorância, que os gnósticos vão chamar de demiurgo, mas eu não vou contar mito aqui para vocês. Essa ignorância surgiu do caos, desse abismo, da escuridão. E quando surge a ignorância, a causa de todo esse nosso sofrimento, segundo o mito gnóstico, ela quebra com a vontade divina. A ignorância é a ausência da luz e a desconexão com a nossa origem. A ignorância, então, ao invés de olhar para dentro, ela se dirige para fora. E ela se deleita com a sua própria insensatez. Bem humano, né? Da ignorância surge a morte, surge o tempo, surge a impermanência, a transitoriedade, o sofrimento. A ignorância produz poderes. E muitos poderes e qualidades surgem a seguir. Agora eu vou olhando para fora. Esses poderes possuem nomes duplos. E aqui é a grande sacada do ensinamento gnóstico. É super prático isso. Eles têm nomes duplos, os poderes criados pela ignorância. Porque a ignorância é filha da sabedoria. Então, eles têm um aspecto ignorante e tem um aspecto sábio. Um dos nomes é relacionado ao desejo e à raiva. E o outro nome é dado pela glória de Deus, dos céus. Esse nome que é dado pela glória dos céus é a verdadeira natureza desses poderes. Mas o seu outro nome, criado pelo desejo e pela raiva, é a sua falsa natureza. Então, da ignorância, surge o desejo e a raiva. Cria-se, então, a confusão, porque a luz se misturou com as sombras. A luz se misturou com a escuridão, criou-se uma mistura. E aí agora a gente não sabe mais o que brilha e o que é ofuscado. A gente tem que aprender a discernir, a dividir, a ter viveca, discernimento espiritual. Só que a gente vai errar nesse caminho. O que é pecado? Pecado é errar. Tirem todo o peso da igreja medieval, tirem toda a culpabilização e os chicotinhos nas costas. Pecado é errar. É você olhar para um alvo e acertar o alvo errado, porque você não está tendo reta visão de para onde é o caminho da sabedoria. Cria-se então a confusão e a ignorância, ela é cega. Ela não é maldosa. A gente não precisa ter raiva do demiurgo. A gente precisa perceber a nossa ignorância e a nossa própria cegueira. Ela é cega sobre o quê? Sobre a nossa verdadeira origem. Alguém lembra qual é a frase clássica, famosa, que o demiurgo disse depois que ele nasceu? Provinha, alguém lembra? Falando sério, alguém aí? Você lembra? Não há outro Deus que não há outro. Isso. Quando a ignorância surge, ela não olha para ela não olha para o espírito. Ela desconhece a sua origem. Ela não sabe como que ela veio a existir. Ela olha para o seu próprio umbigo. Ela fala, eu sou Deus e não há outro além de mim. Olha o ego. Então, por isso que ela é cega, porque desconhece a sua origem. E a ignorância, ela se expressa no mundo de diversas formas. Ele tem muitas faces. E essas faces nos enganam às vezes. A ignorância, assim como os poderes da luz geram 12 virtudes, a ignorância vai gerar 12 paixões, ou vícios, ou defeitos.
né? Pathos, em grego, que dá o nome patologia na doença, é aquilo que nos contamina. A paixão nos contamina. Não é um demônio que está nos tentando. É o vício, é a paixão que faz parte de mim. Está na minha geração como ser humano. Mas lembram que temos 12 acima, que pertencem a 12 virtudes. As virtudes são a verdadeira chave para vencer os 12 de baixo. Mito de Platão. Os de baixo são a cópia, são a sombra, são o reflexo imperfeito. Mas eles apontam para algo que é real, que existe e que pode nos transformar. E essa é a grande sacada. Esses poderes, gerados pela ignorância, eles também possuem nomes que vão nos mostrar virtudes, de acordo com a glória dos céus. E eles também representam algumas virtudes. Então, antes eu vou falar das virtudes que surgem entre nós. Não estou falando mais daquelas lá do alto, mas aquelas do alto que vêm para nós. Temos virtudes no mundo. Temos a bondade, temos a providência. Essa é difícil de traduzir e entender, né? Temos a divindade, o senhorio. Não sei, estava assim em grego, no inglês, é senhorio. Temos o reinado, temos a compreensão e temos o zelo. Nesse momento, a sabedoria percebe tudo o que está acontecendo. Ela não é boba, ela só teve um desejo e criou faltando um pedaço. Mas ela percebe o que está acontecendo. Então, ela se torna consciente de sua deficiência, que é o que a gente precisa, né? A gente não corrige um problema se a gente não está vendo um problema que existe. Se a gente está lá, não, isso não é comigo, deixa ser, aí ninguém resolve. Então, ela se torna consciente da sua deficiência. Isso é perceber a sua própria nudez. O brilho da sabedoria diminui e escurece, porque ela se separou da unidade. Ela viu a maldade no mundo e ela se arrependeu. O arrependimento, na tradição gnóstica, é esse processo de transformação da mente, metanoia. A gente precisa ver que tem um problema, identificar que a gente errou, se arrepender, porque eu não quero repetir o erro, né? E aí eu mudo o meu foco e tento acertar na próxima vez. Tentativa e erro. O problema é que a gente gosta de ficar errando vida após vida, né? E aí é sofrimento que não acaba mais. Mas então, ela se arrependeu e ela começou a querer trabalhar para corrigir o seu erro, corrigir a sua falta, a sua deficiência. Então a ignorância foi envolvida pelo esquecimento. Peraí, mas ela não estava querendo trabalhar para corrigir? É que ela se arrependeu e ela ficou triste, e ela começou a se apagar. E aí surgiu o esquecimento. Lá na tradição órfica diz que quando a gente morre, a gente bebe as águas do esquecimento, porque a gente ainda não tem a verdade. A sabedoria não ousava retornar para o mundo divino. Ela ficou agitada e se movia de um lado para o outro. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movia-se de um lado para o outro. Ela percebeu que a imperfeição envolvia as trevas e novamente se arrependeu. Quando ela se arrepende, ela começa a entoar preces. E é isso que vocês vão encontrar no livro Pisce Sophia. As preces de arrependimento de Pisce Sophia, que ela vê o seu estado de queda e deseja retornar para a unidade, para o pleroma. Quando ela entoa as preces, ela ativa os poderes da luz e eles escutam. Por isso é bom a gente orar também. Não para pedir favor para um Deus aí fora, mas para encontrar essa força dentro de nós. E aí o pleroma escutou a prece e derramou sobre a sabedoria um pouco da plenitude da totalidade. Então a centelha divina veio, aquela, Cristo, veio resgatar Sofia, a alma. A alma se une ao espírito. Esse é o caminho espiritual. A reunião da alma que perdeu a sua conexão
com o Espírito. Ao entoar as preces, a centelha divina veio para restaurar o que estava faltando nela. Restaurar aquilo que faltava, a parte que estava precisando encaixar novamente. E aí ela começou a ter uma missão. A sabedoria em nós tem uma missão: cuidar do mundo até que a deficiência seja corrigida. Porque se cada um de nós é Sofia, Sofia é a nossa alma, mas é a alma do mundo, precisamos cuidar do mundo para todos nós corrigirmos a nossa deficiência para retornar à casa do Pai. Mas aí vamos falar de humanidade. Até agora a gente não falou de humanidade. A humanidade, quem já ouviu falar que Deus criou o mundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer que todos esses atributos divinos que eu falei desde o 1, todas as virtudes, todos os poderes da vontade, do logos, da verdade, da sabedoria, desse poder de agir e de compreender, tudo isso está presente em nós. Os poderes seguem copiando esses poderes do vício, esses poderes criados pela ignorância, né? Porque a ignorância gera formas. E eles seguem criando. E aí começa a grande disputa, a grande guerra gnóstica, que é a guerra interior. A batalha espiritual, que é os poderes da luz e os poderes do vício. E eles ficam tentando encontrar uma saída. Então a gente começa a ver no mito isso, essa guerra. Os poderes, então, eles tentam, os poderes das trevas, das sombras, eles tentam não permitir que essa luz brilhe, porque é a função deles. Alguém assiste um filme que não acontece nada? Teria graça uma jornada do herói que não tivesse nenhuma dificuldade? A função deles é constringir, prender, obscurecer, criar atrito, criar dificuldade, porque senão a nossa luz não consegue brilhar na potencialidade que ela é capaz de brilhar. E aí eles criam as substâncias físicas, que são 7. No texto gnóstico são 7. E essas substâncias são comandadas por algumas forças no mundo. Mundo sensível, mundo nosso agora. Quais são as forças que comandam as substâncias? São os sentidos. São a percepção. São a imaginação. Os acordos de vida. Tá assim no texto. Acordos de vida. Lembra karma, né? As coisas que você faz e aí tem um acordo. E os impulsos de ação. Ou seja, quando a gente vai se aproximando da nossa existência no mundo, a gente começa a ter sentidos, a gente percebe, a gente imagina, a gente gera, a gente fica preso a um destino. E isso acaba virando uma prisão para nós. E a gente tem um impulso de agir e às vezes esse impulso vai para o lado errado. A fonte desses poderes que estão no corpo é dividida em calor, frio, umidade e secura. Olha a alquimia aqui, sendo trabalhada por Jesus. E a mãe de todos esses poderes é Ilê, a matéria primordial. Ilê, a matéria, é ilimitada e ela se mistura com tudo. Vamos para mais um número. As 4 principais forças, a partir dessas que são geradas pela matéria primordial, são 4. Prazer e desejo, medo e luto, ou medo e tristeza. Perceberam aqui alguma coisa? Prazer e desejo, medo e tristeza. Dessas 4 paixões, surgem outras paixões. Surge o ciúme, a inveja, a dor, a inquietação, o desespero. Surge a insensibilidade, a ansiedade, o pesar. Surge a crueldade, a raiva, a fúria, a amargura, a luxúria, a ganância. Surge o terror, a servidão, a angústia e a vergonha. Surge tudo isso dentro de nós, por causa dessas forças
que tem a ver com o prazer e o medo, o amor e o ódio, e eles vêm da ignorância. Tudo isso são como virtudes e vícios. São vícios que eu falei agora, né? Mas lembra que tem um sentido oculto? A chave secreta é a virtude. Sabe o que Jesus disse para João? Para descobrir a real natureza desses vícios, precisamos acessar a parte superior da nossa alma, quando os nossos sentidos estão em estado de não excitação. Não estou falando de outras tradições. Então a sabedoria queria retomar o seu poder de luz e queria retomar para a origem. E ela clamou novamente para o todo, para o Espírito. E o todo envia as 5 luzes, aquela pirâmide com as 5 virtudes, envia para baixo o Cristo, né? O Logos, a graça, a compreensão, a percepção e a prudência. E assim, o Espírito finalmente preencheu o ser humano. Antes disso, no mito, o ser humano era esse aglomerado de elementos da matéria, vícios, poderes da ignorância, calor, frio, secura, umidade e um pouco de psiquismo, a psique, a mente ali mais baixa. Mas o Espírito envia 5 luzes e o Espírito preenche o ser humano. E aí a gente volta lá para o Gênesis. E Deus soprou em sua face o seu Espírito. E assim o ser humano, que antes não tinha força nem para se levantar de pé, ganhou força e ganhou luminosidade. Os poderes do mundo, que não possuem o Espírito, porque eles estão abaixo desse limite, dessa quebra com a unidade, eles sentiram ciúmes e perseguiram aquele ser humano dotado de Espírito. Novamente, não são deuses. O que nos persegue é o nosso próprio sofrimento. O que nos persegue é a nossa própria paixão, o vício, aquilo que a gente cultiva, o ciúme, a maldade, a crueldade. Isso nos persegue nesse mundo. Mas a inteligência do ser humano era potencialmente superior. O ser humano era luminoso, ele tinha uma mente superior e ele era livre de maldade. Então as forças constritoras da matéria e do vício novamente tentaram brigar com o ser humano. Arremessaram ele para a região mais baixa da matéria. Mas Deus, ou o divino, teve compaixão com a sabedoria e com o seu erro. Então, ele enviou para a humanidade mais uma luz. Enviou uma gota da sua água da vida. Uma centelha, uma gota, e escondeu essa gota dentro de cada um de nós. Essa gota é uma luz, é uma água e é a nossa intuição. A intuição, ela quer restaurar o homem à plenitude e nos ensinar sobre a nossa origem. Por isso ela age dentro de nós, combatendo todas essas forças. É aquela voz do silêncio que ficou oculta lá no fundo do nosso coração, dizendo: tem algo mais. É a nossa intuição espiritual falando conosco para a gente não desistir de viver uma vida mais significativa. A intuição quer restaurar o homem à plenitude. Ela nos ensina sobre a nossa origem. Ela está escondida em nós e precisamos aprender a ouvi-la para restaurar aquilo que nos faltava. O ser humano, ele é capaz de elevar o seu pensamento às esferas além da terrestre, porque ele possui uma mente superior. Mas há uma força em nosso mundo que quer nos aprisionar. As forças da Terra, novamente, eles não desistem, gente. Não é coisa assim de uma... É filme 1, 2, 3 e continuação. Não é assim de uma jornada só. Não desistem. Então, novamente, elas forjam os elementos. Água, ar, fogo e terra. Para criar um outro corpo para o ser humano. Porque esse ser humano que eu estou falando até agora não somos nós. É um ser humano mais sutil, com um corpo psíquico. Ainda vai piorar? Vai!
Então essas forças falam assim, vamos puxar mais para baixo, vamos densificar mais, vamos encobrir mais essa luz, vamos criar uma casca para essa luz, para ela não poder sair. A semente tem uma casca, né? Para nascer ela precisa romper essa casca. Bom, então eles criaram um corpo mais denso. Essas forças, elas causaram perturbação e colocaram o homem na sombra da morte. E finalmente nós nos tornamos verdadeiramente mortais. Elas criaram um espírito falso. Esse espírito sombra é a ignorância da escuridão e do desejo. Esse é um ensinamento gnóstico em vários textos. A presença de um espírito falso, que eles nos mostra o engano, eles nos causa a perturbação. Ele é a oposição ao espírito de luz que habita em nós, a centelha divina. Mas a luz em nós luta para despertar a nossa mente. O corpo se torna uma caverna que oculta a luz. E os poderes amarram esse corpo nas águas do esquecimento. Com essa queda da alma, passamos a estar sujeitos à morte. Os poderes de sombra, isso é, as paixões psíquicas, nos instigam a nos alimentarmos do mundo, dizendo, coma disso, coma aquilo, isso é bom, isso é gostoso, compre, faça, roube, traia. É bom, é gostoso. Você não sente prazer? Então, é isso que eles fazem. Então eles nos instigam. Mas o alimento do mundo é uma armadilha. Os frutos que aqui comemos são veneno. E o prazer que aqui temos se torna amargo. Porque ele acaba. E a gente nunca está satisfeito. Tudo isso é comandado pelas paixões, e assim a gente fica cada vez mais amarrado na prisão da ignorância. Mas em meio a todo o engano, que nos deixa mais presos à morte e ao sofrimento, há um tesouro de difícil acesso, como uma pérola guardada no fundo de um oceano por um terrível dragão. Esse é outro mito gnóstico. Quando comemos desse fruto, conhecemos a nossa real natureza, percebemos a nossa ignorância, nos tornamos capazes de fazer um caminho de retorno. Ainda assim, a força da ignorância e das paixões luta para se interpor em nosso caminho e tenta obscurecer a nossa mente, colocando a gente num estado de torpor. Surge a preguiça, surge a dúvida, surge o desânimo. Será que é isso mesmo? Dá tanto trabalho? Será que vale a pena? Mas a centelha de luz em nós, dentro de nós, ela pode ser escondida, mas ela nunca pode ser capturada ou corrompida. Por isso ela é pura, por isso ela é incorruptível. Ela não pode ser capturada pelos poderes da sombra, porque ela é pura luz e ela habita em cada um de nós. A intuição divina tem o poder de despertar a nossa mente e levantar o véu da ignorância. Acordamos então da embriaguez e do sono. Esse é o ensinamento de Jesus. Acordem, vocês estão dormindo, são cegos guiando cegos, são como mortos-vivos nesse mundo. Então a gente acorda quando essa intuição divina desperta a nossa mente. E aí a gente reconhece a nossa alma e reconhece a sua contraparte, que é o espírito. Somos capazes de reconexão, aquela conexão que foi perdida. Somos Sofia, e a gente está num caminho de reconexão. A gente pode retificar a nossa deficiência, reunir o que foi separado, transformar o dois em um novamente, voltar à unidade divina. Então, na forma de uma águia, diz o mito, o Cristo paira sobre a árvore da gnoses e nos faz provar o fruto do conhecimento. A intuição nos desperta das profundezas do sono, levantamos de nossa queda, e a sabedoria vence então a ignorância. Desperta a nossa mente, vencemos a morte, bebemos da água da vida eterna. As forças inferiores não nos perturbam mais, nós passamos por elas. Nós ativamos a virtude e vencemos o vício. A sombra não tem mais lugar para nós. Nosso brilho saiu da casca e iluminou todo o mundo. E assim, por onde nós passamos,
também iluminamos os nossos irmãos. O despertar de Sofia se dá com o encontro da gnosis, que liberta. A sabedoria nos leva à verdadeira gnosis, e a gnosis nos leva à unidade, e unidade é vida eterna, é libertação, é totalidade, é unidade com todo o Espírito Divino. Esse é o mito que está aqui no nosso livro, sem os personagens, porque é isso que está de trás do mito. Não é sobre deuses lá fora com quem a gente faz acordos, não é sobre uma Sofia que vem lá nos salvar, ou um arconte malvadão que veio numa nave. É sobre nós, é sobre as nossas paixões e sobre aquela centelha de luz que é o reino de Deus espalhado por todas as coisas. Eu vou finalizar, acho que agora o tempo já foi, né? Falta 2 minutos, então eu vou finalizar. Então eu queria dizer algumas coisas para vocês, né? Só para a gente fechar. Os gnósticos, eles não odeiam o mundo, vocês vão ouvir isso. Eles estão só mostrando como o mundo funciona. A gente só precisa iluminar as trevas e permitir que a sabedoria vença a ignorância. Eles rejeitam, os gnósticos, não é o mundo que eles rejeitam as aparências, o falso, o apego às aparências, né? Aquilo que pertence à sombra e não à realidade. E eles rejeitam as paixões que nos levam ao sofrimento. Eles percebem a luz no mundo. Eles abriram os olhos da sabedoria e se preencheram de vida e de verdade. Ignorância, gente, é desconexão. A gente precisa se reconectar, criar vínculo, ter relações afetivas reais, amigos de verdade e um vínculo real com esse mundo belo que está aqui em volta. Não com o mundo da maldade, do egoísmo, da crueldade, mas aquela beleza que ilumina nossa alma e nos retorna ao sumo bem, o bom divino, lá de Platão. O mal é a ignorância, a ausência de luz. E a jornada de Sofia, contra os chamados arcontes, é a nossa jornada. Nós somos Sofia. Nós buscamos essa conexão. E é isso que Jesus estava ensinando. Obrigada. Eu fechei porque já deu 12:00, mas alguém quer falar alguma coisa? Eu passo o microfone. Só uma coisa. Fala. Sem microfone. Agora no final você falou dessa jornada de volta do 2 para o 1, para a unidade. Isso acontece aqui ou depois que morre? Então, a Irenice perguntou se a jornada do 2 para o 1 e esse retorno à unidade acontece aqui ou depois que a gente morre. E esse é um ensinamento gnóstico. Irenice, obrigada. No Evangelho de Filipe, Jesus ensina que a ressurreição, que não tem nada a ver com morrer e ressurgir do túmulo, mas a ressurreição, esse estado espiritual que a gente vence a morte e esses poderes, ele se dá em vida. Só é possível encontrar essa união estando vivo. Então não é uma coisa que a gente busca no além, no pós-morte, é aqui. A luz está aqui. Diz lá o Evangelho de Tomé, né? Que o reino de Deus está entre nós e em todas as coisas. Mas as pessoas não veem. A gente precisa só abrir os olhos. Obrigada pela pergunta. Esse tom poético que você é seu ou é do texto? É do texto. É. Tão bonito que você coloca assim. Tá tudo aqui. É, obrigada. Tá tudo aqui. Eu só tirei as palavras complicadas. Essas palavras todas que eu usei estão aqui. Olha, uma perguntinha. Você falou, né, Jesus diz que eu lhes contarei os mistérios, né? As parábolas para as massas. E você disse, esse Jesus me interessa. Como, não sendo apóstolo, como acessar esses mistérios? Bom, Jesus é vivo. Os apóstolos também estavam numa jornada. Os discípulos também continuaram buscando. E eles também continuam ensinando. Jesus ensinou no século I, no 2, no 3. E ele continua aberto a quem quiser buscar. Século 21 também.
Mas também deixou alguns exemplos. E deixou alguns auxiliares. Mas também alguns textos para dar uma ideia. E o seu ensinamento está disponível. Pode ler a Bíblia, pode ler o Novo Testamento. Aprendam a discernir o que é edição, o que é interpolação. Mas tem, gente, 60 outros textos atribuídos a ensinamentos de Jesus disponíveis para a gente conhecer. Aqui no nosso livro tem 3. Ali no livro do Bardesanes tem mais uns 3 ou 4. No do Tiago tem mais 3. E assim a gente vai trazendo para português também. Então quem procura acha, e bate e a porta será aberta. Então, o que se fala na Santíssima Trindade? Como é que estaria esse ensinamento da Santíssima Trindade nesse contexto? Esse dogma da Santíssima Trindade ele foi estipulado lá no Concílio de Nicéia, no século IV. Porque antes o que a gente tinha era isso. Era pai, mãe e filho, ou era o a díada e o Logos Cristo. Então, não se trata de Pai, Filho e Espírito Santo, em nenhum desses textos gnósticos. O Espírito Santo é esse próprio Espírito Divino que habita em nós. O Filho é essa luz que vem para dentro de nós. E o Pai é essa unidade que a gente precisa retornar para Ele. Pai e mãe. O Pai e mãe também. A mãe é a que dá origem à luz. Ela não dá luz? A mãe não dá luz? Não. Então foi uma construção. Foi uma construção política depois, dessa forma que chegou para a gente. Em relação ao que você falou sobre até uma coisa que colocava nos gnósticos, né, que eles odiavam a matéria. Eu já li também que fala assim, que eles não eram favoráveis à reprodução. Então, é isso aí. Se é isso aí, trabalharia assim, se sim. Não, isso aí é fake news da antiguidade. Alguns gnósticos eles eram celibatários, porque eles escolheram esse caminho para eles. Mas muitos tiveram filhos. Eles dizem que eles não são favoráveis à reprodução, porque o mundo é esse lugar horrível, Deus me livre nascer nesse mundo. Mas os gnósticos ensinam que só dá para sair desse mundo estando no mundo. E que o pós-morte, se você não tem as chaves da libertação, se você não despertou a sabedoria, você volta, porque os gnósticos são reencarnacionistas. Então não adianta querer morrer e não adianta não querer ter filho. A gente tem que trabalhar aqui nesse mundo para encontrar essa luz. Obrigada pela pergunta. Vamos meditar, gente, rapidinho? Eu vou puxar uma meditação com vocês, mas eu vou ler. Vocês podem fechar os olhos. Depois eu vou tentar, espero que não muito desafinada, então peço perdão, entoar um mantra gnóstico que representa essas 5 luzes ou esses 5 poderes. Então vamos relaxar o corpo, respirar fundo e nos preencher da luz do mundo. Imaginamos em volta de nós uma luz branca, brilhante e pulsante, envolvendo todos os nossos corpos, em volta de nós, viva e circulando. E aqui no centro de um círculo, desse círculo que nós estamos, a luz pulsa, vibra, se expande e irradia. Essa luz toca nossas almas e toca nossos corações. A luz dentro de um ser luminoso. E ele ilumina o mundo inteiro. Felizes daqueles que buscam o pois deles é o reino. O reino está em vós e em todas as coisas. O reino está presente no mundo inteiro, mas as pessoas não o veem. Nós somos Sofia, possuímos a sabedoria divina e somos capazes de refazer a conexão. Sofia nos diz, em um texto gnóstico, sou eu que desperto aqueles que estão dormindo. Sou a visão para os que habitam no sono. Sou o invisível,
dentro da totalidade. Sou eu que revelo o oculto, tendo conhecimento da totalidade. Irradiei nas trevas, pari a água, sou carregada de som, e por minha causa, a gnosis está dentro de todos. Me manifestei entre todos que me reconheceram. Estou unida a todos, em pensamento oculto e em sublime som.